irmãos, saudamos mais uma vez a igreja, na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Iniciemos então o nosso culto matinal, culto de adoração ao nosso Deus. E nós convidamos a igreja a abrir suas Bíblias em Jó. Estaremos lendo Jó, capítulo 38, versículo 4 ao versículo 7. Estaremos fazendo essa leitura de forma conjunta. Jó, capítulo 38, versículo 4 ao versículo 7. Estaremos, igreja, todos fazendo essa leitura. Jó 38, capítulo 38, versículo 4 ao versículo 7. Leamos todos juntos assim, irmãos. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Senhor, até o 7. O Senhor então manifestando ali, Jó reconhecendo ali o Senhor, Criador de todas as coisas. E é este Deus, o único Deus que nós adoramos e glorificamos. Por isso agora, convido os irmãos a fecharmos os nossos olhos e eu estarei fazendo uma oração de invocação ao nosso Deus, clamando mais uma vez que Ele continue a conduzir todas as partes, o culto de adoração ao Senhor. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui agora na tua casa. Nós reconhecemos, ó Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, ó Pai. E nós reconhecemos que o culto ao Senhor, ó Pai, só é possível pela tua intervenção, pela tua ação, pela ação do teu Santo Espírito Santo, ó Pai. Por isso, mais uma vez, ó Deus, clamamos que o Senhor continue a conduzir todas as partes deste culto. Conduza-nos, ó Pai, no entendimento da Tua Palavra. Conduza, ó Deus, nos hinos, nos cânticos que louvam e engrandeçam o Teu santo nome. Conduza-nos, ó Pai, a ouvir e a compreendermos e a praticarmos a Tua Palavra que será pregada, se assim o Senhor permitir mais uma vez nessa manhã, ó Pai. Continue abençoando, ó Deus, o pastor, toda a sua palavra. Continue, ó Pai, abençoando, ó Deus, que o culto seja realizado segundo o teu querer e segundo a tua vontade, ó Pai. E nos dê sabedoria cada dia mais para compreendermos e vivermos a tua boa e agradável vontade, ó Pai. Deus amado, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus que fazemos. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé? Vamos estar cantando o hino de número 16, Louvor a Deus. Louva
podem se assentar? Abramos as nossas Bíblias agora em Isaías, capítulo 64. E estaremos lendo novamente, todos em uma só voz, os versículos 8 até o 9. Isaías, capítulo 64, versículo 8 e 9. Em uma só voz estaremos fazendo essa leitura. Podemos ler, iniciamos assim. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Amém. Nós vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa. Depois de algum tempo, nosso irmão presbítero Emerson estará orando ao nosso Deus, oração pública de confissão de pecados. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, Pai misericordioso, graça lhe rendemos, meu Senhor, por Senhor nos permitirmos estarmos na Tua casa, junto com a Igreja Viva do Senhor, para estarmos todos em um propósito, que é adorar e louvar o Teu santo nome. Pedimos nesse momento, com nossos corações quebrantados, que o Senhor possa estar perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, que o Senhor possa estar nos redimindo, nos direcionando conforme a vontade do Senhor, para que não venhamos a desviar nem para a direita nem para a esquerda. Possamos estar trilhando os Teus caminhos, segundo a vontade do Senhor. Clamamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoando todas assim as nossas falhas. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Convido os irmãos a abrirem mais uma vez as suas Bíblias, agora no Salmo de número 33, e em uma só voz estaremos lendo os versículos 6 ao 9. Salmo de número 33, 6 a 9. Amém? Leiamos. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, tremam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Convido os irmãos a se colocarem de pé e estaremos uma vez mais agora adorando o nosso Deus com cântico. E nesse momento os irmãos também poderão estar fazendo aqui a sua adoração, trazendo seus dízimos e ofertas ao gasofilaço. Estamos com um problema para refletir a música aqui na frente, então a música está no grupo da igreja. Os irmãos que tiverem acesso ao grupo poderão estar, que não conhecerem, né, evidentemente.
escolheu-nos pra si, nos encontrou e por graça Ele nos adotou para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória
Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de entregarmos nossos dízimos e nossas ofertas, Senhor, para aqui sustentar, Senhor, o Teu trabalho, aqui sustentar a Tua igreja, Senhor. Que esses dízimos e ofertas depositados aqui possam ser usados para a honra e glória do Teu nome. Não só aqui, mas também, Senhor, abençoando os missionários e em outros locais. Muito obrigado pela bênção do trabalho e aqueles, Senhor, que estão à procura, abra as portas e traga também esses privilégios para eles, Pai. Mais uma vez, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, juntos, vamos estar fazendo a leitura. Eu vou estar fazendo a leitura da pergunta e juntos a resposta de número 151 do Catecismo Maior de Westminster. Vou estar lendo e a resposta nós faremos juntos. Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos que outros? Leiamos. Pela sua natureza de moralidade e ofensa. Se contivermos em si muitos pecados, se for concebida não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar ao trem e não admitir reparo algum. Se for contra os meios misericordiosos, juízo, luz da natureza, convicção da consciência, admoestação pública ou particular, censura de igreja, punições civis, se for contra as nossas orações, propósitos, promessas, votos, pactos, obrigações a Deus ou aos homens. Voluntária, presunçosa, imprudente, jactiosa, maliciosa, frequente e obstinadamente, com displicência, persistência, reincidência, depois do arrependimento. Amém. Que Deus nos dê sabedoria na condução. Vamos estar agora, nesse momento, ouvindo a palavra do nosso Senhor Deus, através do teu servo, pastor Wendel. Bom dia, meus irmãos. Que a graça de Cristo esteja sobre todos nós. Mais uma vez, é muito interessante como nós aprendemos a partir da palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler aqui no Catecismo nos mostra que há, sim, pecados mais agravantes em relação à palavra do Senhor por estes aspectos, não é, que estão mencionados aqui. E eu gostaria de destacar aqui quando menciona o fato de que alguns pecados são mais graves do que outros, se for contra orações, propósitos, promessas, votos, pactos, obrigações a Deus ou aos homens. Este é um trecho importante, porque fala de votos, pactos e obrigações a Deus, não é? Então, nós todos que, em algum momento, prometemos a Deus algo, por exemplo, quando somos ordenados oficiais da igreja, quando somos empossados em algum cargo, algum ministério, nós estamos aceitando diante de Deus esta tarefa. E aqui diz que quando nós agimos contrariamente a estas promessas que nós fizemos, a estes votos, pactos e obrigações, os nossos pecados são mais agravantes. Então, por exemplo, se eu, enquanto ordenado ministro do Evangelho, não cumpro as promessas que eu fiz diante de Deus e do presbitério, eu estou pecando mais gravemente contra o Senhor, porque eu estou fazendo isso deliberadamente contra aquilo que eu mesmo prometi livremente diante do Senhor e do povo dele. Então veja como que
o catecismo de fato nos ensina questões muito importantes sobre nossa vida, não é? O quanto é importante nós estudarmos esses textos bíblicos para não permitirmos, não é, que o pecado ele tome conta da nossa vida e que pareça algo normal, quando na verdade não é, pelo contrário, é algo que agrava a nossa condição diante de Deus e principalmente algo que desonra, não é, o nosso Deus. Meus irmãos, é com muita alegria também que eu anuncio aos irmãos o início de uma nova série de exposições bíblicas. Nós, agora com o culto matutino, teremos a oportunidade também de ampliar o nosso aprendizado no que diz respeito às exposições da Escritura. E eu, então, resolvi fazer uma série de exposições a partir do início da Bíblia, começando assim em Gênesis 1, capítulo 1, não é? Versos 1 e 2. E, se Deus permitir, enquanto Deus nos permitir estar aqui no ministério desta igreja, nós vamos expor o texto sequencialmente. Obviamente, nós não teremos tempo em vida, né, para finalizarmos toda a Escritura, porque certamente demoraríamos mais do que alguns anos, né, para expô-la de Gênesis a Apocalipse, mas enquanto Deus nos permitir, nós estaremos caminhando, e a minha intenção é fazer pela manhã exposições no Antigo Testamento, começando em Gênesis 1, e à noite no Novo Testamento. Por enquanto nós estamos finalizando o texto de Filipenses, mas quando encerrarmos Filipenses, então eu retorno e inicio em Mateus, e assim nós vamos ter Antigo Testamento pela manhã e Novo Testamento à noite, Gênesis e Mateus caminhando paralelamente, até que, pela graça de Deus, nós tenhamos caminhado o máximo possível, não é? Enquanto Deus nos der vida e saúde e tempo no ministério desta igreja, para assim procedermos. Então eu quero convidar os irmãos para abrirmos juntos o texto de Gênesis, como eu disse. Nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Gênesis 1, 1 e 2. E eu quero convidar os irmãos para que façamos juntos esta leitura, como fizemos nos textos anteriores. Leiamos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra e de aprendermos mais com ela a respeito do Senhor e a respeito de nós também, a Tua igreja, e a respeito daquilo que o Senhor requer de nós e a maneira como que o Senhor deseja que nós entendamos a Tua criação, a realidade criada pelo Senhor, a fim de que vivamos neste mundo de maneira digna do Evangelho do Senhor e de modo que possamos agradar ao Senhor em todas as coisas. Então, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concedeu de poder abrir nesta manhã este texto, iniciando o texto da Tua palavra, neste primeiro capítulo, primeiro versículo, e que o Senhor nos dê graça para que possamos caminhar, ó Deus, naquele tempo que o Senhor determinou, para que ao longo do nosso ministério aqui possamos avançar o máximo possível nestas palavras do Senhor, que são palavras vivas, eficazes, palavras que nos ensinam, palavras que nos exortam, que nos consolam, e que o Senhor então possa me abençoar e abençoar também a meus irmãos, para que juntos leiamos a palavra do Senhor, a fim de que cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus, o Teu Filho, e assim vivamos também de modo digno o Evangelho que o Senhor destinou a cada um de nós para viver. Abençoe-nos, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucas palavras na história da humanidade são tão simples e, ao mesmo tempo, tão impactantes, tão densas e poderosas como estas que nós acabamos de ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Curiosamente, a Bíblia não começa com o homem, mas começa com Deus. A Bíblia não começa trazendo um problema moral. Ela não começa também com explicações científicas acerca da criação do mundo, nem
tampouco com defesas filosóficas acerca da existência de Deus. A Escritura começa simplesmente afirmando que Deus criou os céus e terra. De modo que, antes de qualquer coisa existir, Deus já estava ali. Antes de qualquer tempo correr, Deus já estava governando o universo. E antes mesmo de qualquer pergunta ser formulada sobre a criação, Deus já estava falando a respeito das origens de todas as coisas. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem saber mais e mais a respeito de como as coisas são. Pesquisas se desenvolvem, a ciência contribui com o avanço do conhecimento humano, e é normal nós querermos saber como as coisas começaram, de onde nós viemos, qual é o sentido da nossa vida, da nossa existência. No entanto, o que nós percebemos é que muitas dessas buscas, que partem do homem, da própria racionalidade humana, partem de um pressuposto equivocado em relação a Deus. Eles procuram respostas na humanidade e desconsideram aquele que é o Criador de todas as coisas. No máximo, Deus acaba sendo relegado a uma periferia, para que talvez seja uma hipótese de explicação acerca do início de todas as coisas. O texto de Gênesis, cuja palavra significa literalmente origem ou princípio, origem, que é o início de tudo, Gênesis nos confronta logo na sua primeira linha a respeito desta forma como nós pensamos o universo. Gênesis não negocia com suposições ou com possíveis propostas de início. Pelo contrário, ao invés de pedir licença à filosofia e ao invés de submeter o nosso conhecimento à ciência moderna, Gênesis declara simplesmente que, no princípio, Deus estava ali. Este texto ele estabelece um fundamento absoluto da maneira de nós observarmos a realidade, aquilo que nós chamamos de cosmovisão, a visão que nós temos do mundo. Se nós errarmos aqui, neste princípio, nós estaremos errando em tudo o que vem depois em relação ao próprio Deus, em relação à realidade, a nós mesmos, inclusive a maneira como Deus conduz o seu povo, a sua criação. Mas, ao contrário, se nós compreendermos corretamente o que nos ensina o texto da Escritura, toda a Escritura, a partir daqui, será iluminada por este conhecimento revelado por Deus. A nossa ênfase aqui, meus irmãos, nesta manhã, ela será muito clara. Será com o objetivo de mostrar que Deus é o sujeito absoluto da realidade como nós a conhecemos. Mostrar que a criação é um ato soberano de Deus, intencional da sua santa vontade. Começando então aqui, nós percebemos o texto no princípio. Isso demonstra uma realidade não criada no homem ou pelo homem, mas em Deus. Esta expressão, no princípio, ela não é apenas uma expressão de referência temporal, como nós geralmente utilizamos na nossa conversa diária. A proposta do texto aqui, ou o interesse do texto, em primeiro lugar, não está em marcar um ponto cronológico, no sentido de dizer que a partir dali houve alguma coisa. Mas, ao contrário disso, o texto quer nos comunicar algo muito mais profundo. A ideia de que o propósito da realidade, ou a intenção de Deus, se nós podemos assim dizer, não está na criação propriamente, mas está fora da criação. O princípio que aparece aqui não necessariamente é um início da existência das coisas, porque Deus já existia antes disto. Então, mais do que chamar a atenção para o princípio, o texto está chamando a atenção para aquele que estava antes do princípio de todas as coisas. O que mostra que este princípio aqui não é uma força impessoal, não é o acaso, como alguns poderiam levantar, não é um caos organizado talvez por leis cegas da física, mas este princípio ele tem um sujeito.
E esse sujeito é Deus. De modo que logo no início do texto nós somos confrontados com, por assim dizer, uma verdade desconfortável para a nossa época moderna ou o nosso tempo contemporâneo. É que a realidade ela não começa conosco. Nós não somos o sujeito da criação. Não começa com a consciência humana. Não começa com a razão humana. Não começa com a nossa experiência. Nem mesmo com a matéria. Antes de tudo isso, Deus é. Deus existe. E é interessante que a Bíblia, ela em nenhum momento tenta provar a existência de Deus. Porque a Bíblia parte do pressuposto absoluto de que Deus é a condição necessária, e é a única condição necessária, para que qualquer coisa exista. Isto, inclusive, deu origem a uma escola de defesa da fé cristã chamada pressuposicionalismo, ou seja, nós pressupomos verdades absolutas que garantem todo o restante da Escritura. E esta é uma pressuposição: Deus existe. Nós não precisamos de provas racionais da existência de Deus. Deus existe, porque Ele revela a nós, por meio da sua palavra, a sua existência. Nós vemos, portanto, que Deus não é um objeto dentro do universo. O universo, ele existe dentro da vontade soberana de Deus. E como eu disse, isso confronta diretamente a perspectiva moderna, que muitas vezes afirma que o homem surge num universo sem sentido, e ele precisa, o homem, criar o seu próprio significado da sua existência. Gênesis afirma exatamente o contrário. O sentido precede a existência humana, porque ele está enraizado no próprio Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o propósito do mundo não está em nós. Não somos nós, seres humanos, que definimos o propósito das coisas. É Deus quem define o propósito das coisas. Se o mundo começa com Deus, então o mundo tem um propósito. E este propósito está em Deus. Se o mundo começa com Deus, então a vida que é criada por Deus, como nós veremos na sequência, não é algo absurdo ou algo ocasional, mas pelo contrário, o mundo traz aquilo, ou a vida traz aquilo que tem propósito, encontra propósito no próprio Deus. O mundo começa com Deus. Então, o sofrimento, por exemplo, embora seja real, nós sofremos, experimentamos perdas e sofrimentos, o sofrimento não é algo final à vida humana, porque há um propósito. O mundo começa com Deus, então a história, por exemplo, não é um ciclo de coisas sem direção, sem finalidade, mas pelo contrário, é um drama escrito por Deus, de maneira a ser conduzido conforme esta vontade soberana do Senhor. No princípio, Deus estava lá. Portanto, tudo começa nele. E, em segundo lugar, nós percebemos que este Deus criou, o que demonstra que a criação é um ato soberano, livre e intencional de Deus. O verbo criar aqui, ele significa trazer à existência aquelas coisas que não existiam. É um ato exclusivo de Deus. Deus cria pela sua palavra, como nós vamos ver no verso 3. Disse Deus e as coisas aconteceram. Ele cria por meio da sua vontade, porque Deus quis criar. E ele cria porque ele é o único poderoso para fazer isto. Ele cria pelo seu poder. Nós podemos criar algumas coisas. Os artistas estão aí exatamente para provar este ponto. Eles podem criar. No entanto, eles não podem criar da maneira como Deus criou, de uma maneira absoluta, de algo que não existia, a partir de palavras, de uma vontade intencional e de um poder absoluto. A criação, então, não é um acidente cósmico, não é o resultado de uma necessidade de Deus,
como se Deus estivesse ali sozinho, desamparado, e precisasse de coisas ao seu lado para fazer-lhe feliz. Não é também um transbordamento do divino, como, por exemplo, os gnósticos tentaram ensinar, como se as coisas que aparecem são emanações, fluxos de luz daquele que é divino. Não, Deus é uma pessoa que resolveu intencionalmente criar. Ele quis criar, e o querer de Deus se transforma em vontade absoluta de Deus. Ele não precisava do mundo para ser Deus, inclusive. Ele não precisava do homem para ser Deus, para ser pleno, para ser absoluto. Deus não criou por carência, mas por soberania. Ele quis fazer desta forma. E assim nós percebemos que há implicações profundas para a nossa fé. O mundo não existe porque Deus estava sozinho, entediado, incompleto e precisava de coisas ao seu lado para satisfazer-lhe o desejo. O mundo existe porque Deus quis que ele existisse. Em sua liberdade soberana, ele resolveu trazer à existência aquelas coisas que antes não existiam. Aqui nós percebemos duas verdades essenciais. Primeiro, a chamada transcendência de Deus, ou seja, Deus está fora da sua criação, ele não se confunde com a sua criação. Os panteístas, eles acreditam que Deus está presente na criação. Então, para os panteístas, se você pega um pedaço de grama, por exemplo, ali existe divindade. E é por isso que você não pode tratar mal aquela grama, aquele pedaço de mato, aquele capim, aquela rosa, aquele animal, porque ali existe traço da divindade. Nós não cremos nisto. Nós cremos que a grama, ela é criação divina, deve ser cuidada por nós, mas não porque haja divindade nela. Nós cremos que Deus, pela sua palavra, se distingue desta criação. Deus não é como a sua criação. Em segundo lugar, nós percebemos, além da transcendência, a bondade da criação, porque Deus cria aquilo que se torna fruto ou resultado de uma decisão sábia, intencional e boa, porque ao final da criação ele diz: estas coisas são muito boas, tudo que eu fiz foi muito bom. Então, na criação nós percebemos um Deus que existe, percebemos um Deus que não se mistura com a sua criação, um Deus que é absoluto no seu querer, um Deus que cria pela sua própria bondade. Então, o mundo, ele não é divino, como os panteístas querem defender, mas ao mesmo tempo o mundo também, a criação de Deus, não é um lugar desprezível, não é um lugar em que os crentes devem apenas habitar sem qualquer tipo de preocupação com eles, porque o mundo é a criação divina. É, como alguns teólogos reformados afirmaram, o teatro da glória de Deus. É pelo mundo ou pela criação que nós percebemos o poder e a bondade de Deus. Isso impede tanto o panteísmo de um lado, quanto o desprezo materialista por outro. Porque aqueles que acreditam que apenas o mundo é algo qualquer que pode ser destruído, eles também contrariam a perspectiva da Escritura, porque a Bíblia diz que o mundo é criado por Deus, e tudo aquilo que é criado por Deus deve ser tratado por nós como algo especial. Deus, no princípio, criou. Em terceiro lugar, meus irmãos, o texto mostra que Deus criou os céus e terra. Aqui, obviamente, as palavras céus e terra, eles estão representando o todo. A ideia é, a totalidade da realidade depende de Deus. Céus e terra, tudo que foi criado por Deus. Nós estamos aqui diante de um texto como se nós estivéssemos lendo uma notícia de jornal. Os irmãos estão acostumados a ver notícias. Nas notícias você tem um título, um chamado principal. Os jornalistas chamam isso de lead. É aquela primeira parte. Por exemplo, o governo aumenta o salário mínimo. É um título, e logo abaixo do título, em letras menores, tem uma explicação breve. O governo aumentou para 1.000 e alguma coisa o salário mínimo a partir de janeiro de 2026. Aí vem a notícia. Então, essa partezinha depois do título, essa breve explicação,
que a gente chamaria de ementa, os jornalistas chamam de lead, é isto que nós estamos lendo aqui em Gênesis 1:1. O que Moisés fez é trazer um título e dar uma breve explicação das coisas que depois ele vai explicar. Deus criou céus e terra. A partir do verso 3, vem a notícia. Vem a notícia. Ele anuncia para você o título. Deus criou céus e terra, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito estava lá, disse Deus, aí a notícia inteira aparece. Então, nesse pequeno lead, nessa pequena ementa, nós temos essas expressões, céus e terra, que é uma forma hebraica de afirmar a totalidade da criação. Ou seja, em outras palavras, tudo o que existe, seja visível ou invisível, seja material ou imaterial, seja conhecido ou desconhecido, tudo isto está incluído aqui. Até aquelas coisas que nós ainda não conhecemos, que a ciência tem descoberto nas suas pesquisas. Aqueles animais que os biólogos ainda não descobriram e não classificaram na sua fauna, eles estão incluídos aqui. Aqueles vírus que nós nunca ainda tivemos conhecimento e que estão em mutação, eles estão incluídos aqui. Aqueles astros, planetas, sóis, luas, galáxias, estão incluídos aqui. Portanto, qualquer descoberta científica não é mérito necessariamente do homem, mas é algo da revelação que está sendo aberto, exposto e mostrado ao homem. Então, nada escapa ao senhorio de Deus. O texto quer dizer que não há mesmo nenhum centímetro quadrado, como disse Abraham Kuyper, sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre tudo, não possa dizer é meu. Não há nenhuma área neutra, autônoma, independente de Deus. Tudo existe porque Deus quis que existisse. Tudo permanece existindo porque Deus quer que isto permaneça existindo. Isso significa, meus irmãos, que Deus não é apenas o Criador, mas Ele é o Senhor contínuo da criação. Há uma teoria chamada deísta, com D de dado, deísta, que acredita que Deus criou o universo, deu cordas como um grande relógio e o abandonou. E agora as forças continuam progredindo, caminhando. Não é isto que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina um Deus que intervém, como diria Francis Schaeffer. Um Deus que governa, que preserva, que conduz tudo segundo o conselho da sua santa vontade. E essa verdade, mais uma vez, confronta também a nossa época contemporânea. Porque as pessoas pensam que Deus, ele cabe apenas ao mundo religioso. Você vai nas universidades, por exemplo, e você percebe que as teorias da universidade, as teorias das ciências modernas, elas tratam de tudo, menos de Deus. Se você for aos cursos de ciências da religião, curiosamente, os cursos de ciências da religião falam sobre quaisquer religiões. Mas se você tentar falar do cristianismo, eles não vão deixar você falar do cristianismo. Eles vão falar de todas as outras, menos do cristianismo. Porque o cristianismo ofende as demais religiões. Porque não há nenhuma religião tão consistente quanto a religião cristã. Quando nós afirmamos que há um Deus que cria todas as coisas e que governa todas as coisas, isto absolutiza a nossa religião, de modo que não há espaço para outras religiões. Deus é o Senhor absoluto de toda a realidade. Deus é o Senhor do culto que nós prestamos aqui agora. Então, este culto, ele não pode ser prestado conforme as nossas intenções, como as nossas inclinações, os nossos gostos. Ele precisa ser prestado conforme Deus quer. Deus é Senhor sobre a igreja. Então a igreja não pode ser governada como nós queremos. Ela precisa ser governada como Deus quer. Como eu disse a um irmão ontem,
a igreja não é uma democracia. A igreja é uma bibliocracia. Nós não somos aqui um povo reunido para reivindicar direitos. Nós somos um povo reunido por Deus para fazer aquilo que Ele ordena na sua palavra. Então, todas as demandas que nós tenhamos, nós devemos perguntar a Ele, que é o Criador de todas as coisas. Veja quantas implicações nós temos nisto. Se Deus criou os céus e terra, Ele é o Senhor da história, meus irmãos. A história recente da humanidade confirma isso várias vezes, repetidas vezes. Nós já vimos impérios que pareciam invencíveis ruírem em poucos dias, em poucas décadas. Regimes totalitários, que às vezes prometiam paraíso sobre a terra, produziram devastação, colapso moral, morte. O século XX, por exemplo, com todo o seu otimismo científico, político, foi talvez um dos séculos mais sangrentos da história humana, na Primeira, na Segunda Guerras. E isso não aconteceu porque Deus perdeu o controle. Isso não aconteceu porque Hitler se tornou mais poderoso do que Deus, porque Mussolini ou outros se tornaram mais poderosos do que Deus. Não. Isso aconteceu porque Deus quis. Deus é Senhor. E a Escritura, aliás, havia alertado sobre isso. Quando o homem tenta escrever a história sem Deus, o resultado é ruína, sempre. Ainda assim, a história não sai dos trilhos. Deus continua caminhando, Deus continua governando. E a história caminha silenciosamente, muitas vezes, em direção àquele propósito soberano de Deus. Se Deus criou os céus e terra, Ele é Senhor da ciência. A ciência moderna, então, ao invés de destronar Deus, deveria revelar cada vez mais os níveis de complexidade, de ordem, de precisão, que nenhum pensador antigo poderia imaginar. Leis matemáticas, constantes físicas universais, descobertas das estruturas biológicas, a complexidade impressionante do nosso corpo, tudo isso deveria apontar para esta inteligência suprema de Deus. Portanto, cada avanço científico que aprofunda nossa compreensão do universo vai ampliando cada vez mais a pergunta que a ciência não consegue responder: por que existe algo em vez de nada? Gênesis responde esta pergunta sem qualquer hesitação: porque Deus criou. E se Deus criou os céus e terra, Ele também é Senhor da cultura. E a história recente nos mostra culturas tentando redefinir o bem e o mal, valores, relativizando a verdade, tentando reconstruir a identidade humana, sem referência ao Criador. Hoje nós vivemos num tempo de fragmentação social, perda de sentido, confusão moral. As pessoas, elas não sabem mais o que são. Algumas delas chegam a se identificar com animais. Tudo isso acontece porque a cultura rejeita Deus. E Paulo nos advertiu a respeito disto. Quando não há conhecimento de Deus, o homem cada vez mais se torna nulo em seus próprios raciocínios. Fazendo-se por sábio, torna-se louco. Quando a cultura se afasta do Criador, ela então se torna cada vez mais promíscua, devassa, cada vez mais moralmente abandonada. Se Deus criou os céus e terra, meus irmãos, Ele é também Senhor da nossa vida pessoal. A modernidade nos prometeu uma autonomia absoluta. Os seres humanos, eles se pensaram autônomos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, esta autonomia falsa autonomia, falsa liberdade, que vem desde a época do chamado iluminismo ou do racionalismo, em que o ser humano achou que poderia jogar Deus fora e ele próprio construir sua existência, é esta época que produziu em nós e que tem produzido resultados hoje terríveis. As ansiedades crônicas,
o vazio existencial, as pessoas não sabem mais o que elas são, para onde vão, qual o propósito das vidas delas. Um profundo sentimento de desorientação. Nunca houve, meus irmãos, na história da humanidade, uma época de tanto conforto e facilidades materiais. Nós temos muitas coisas acessíveis para nós. Mas, ao mesmo tempo, podemos dizer que nunca houve época da história da humanidade com tanta inquietação interior. As pessoas, elas vivem atribuladas, angustiadas, ansiosas. E isso acontece porque nós fomos criados para viver sob o senhorio do Criador. No entanto, nós tentamos viver como se fôssemos o centro da realidade. E quando nós fazemos isto, o peso de ser dono de si próprio se torna insuportável. Quando você pensa que pode controlar sua vida, este peso que você atrai sobre você é insuportável. Então você entra em desespero profundo. Somente quando nós reconhecemos que não somos o centro de nossa própria existência, mas somos criaturas nas mãos do Criador, é que nós encontramos descanso verdadeiro. A terra estava sem forma e vazia, nos diz o versículo 2. Deus cria com propósito e ordem. Aqui a gente percebe que o versículo não descreve um caos autônomo que resiste a Deus. Pelo contrário, ele descreve um estágio inicial da criação. Uma criação que está sendo moldada, preenchida, organizada por esta palavra divina. O Espírito de Deus paira sobre as águas. Aqui você percebe uma relação de presença, de existência. Deus não estava ausente. Ele nunca esteve ausente. Pelo contrário, ele se antecipa à criação. A gente aprende que Deus não apenas cria, mas ele conduz a criação em direção espiritual a um fim. Por isso a nossa vida não deve ser uma vida apenas material. Nós não devemos focar o nosso coração nas coisas que nós vemos materialmente, porque a criação de todas as coisas se deu pela presença espiritual de Deus antes de as coisas existirem. Quando Lucas fala a respeito da conversão de Lídia pelas palavras de Paulo, curiosamente o texto diz que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia. Ou seja, antes de Paulo proferir as palavras, o Espírito estava antecipando a obra da palavra de Paulo. Da mesma maneira que aconteceu aqui, antes de Deus dizer, o Espírito pairava. Os teólogos reformados costumam dizer que o papel do Espírito Santo é ir à frente. Porque quando o Espírito vai à frente, a presença de Deus se torna real. E as palavras produzidas depois se tornam fatos. Por isso nós devemos orar quando formos conversar com alguém, quando formos pregar a palavra a alguém, quando formos pregar a palavra ao povo, quando formos tomar decisões, nós devemos orar: Senhor, envia o teu Espírito antes de nós, porque o Espírito vai, a presença de Deus toma conta daquele lugar, e quando nós chegamos ali, o coração já está devidamente preparado para ouvir as palavras. Aquilo que é a presença de Deus transforma o caos aparente numa realidade existente, meus irmãos. Eu quero finalizar com algumas implicações pastorais aqui. Viver corretamente começa por crer corretamente. Algumas pessoas, elas criticam a doutrina porque pensam que a doutrina é algo apenas teórico. Mas, ao contrário disto, a Bíblia nos mostra que a doutrina, ela é altamente prática. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos de tudo aquilo que é falso. Se você não conhece a verdade,
se você não está solidamente fundamentado na verdade, você poderá escorregar, cair, pegar caminhos enganosos. Mas se você sabe aquilo no que você crê, com toda certeza você optará por caminhos verdadeiros e genuínos. Por isso, crer vem antes do viver. Se nós tentarmos viver sem crer, ou sem o fundamento da doutrina, nós erraremos. E é por isso que Moisés começa o seu texto a respeito de todas as coisas com esta verdade absoluta. No princípio, Deus criou todas as coisas. O povo precisava saber disto, antes de qualquer outra coisa, antes mesmo de saber quem ele era. Então, antes de nós perguntarmos quem eu sou, nós devemos saber quem Deus é. Porque o conhecimento de Deus produz o conhecimento de nós mesmos. É isto que o pastor Calvino escreveu no primeiro capítulo das suas Institutas. O conhecimento de Deus e de nós mesmos. Os irmãos que gostam de ler, está aí uma boa indicação de leitura. O primeiro capítulo, o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Calvino vai dizer, é impossível o homem conhecer a si mesmo sem que antes tenha conhecido a Deus. Porque qualquer tipo de conhecimento nosso autônomo do Criador é falso. E Moisés está dizendo isto. Moisés não começa assim, o homem foi criado. Não, ele começa, Deus criou no princípio. Então eu quero trazer aqui algumas implicações. Bom, se nós crermos que Gênesis 1 e 2 é verdadeiro, se nós cremos nisto, e eu penso que todos nós aqui cremos que é verdadeiro, então nós precisamos ter algumas implicações. E eu queria citar apenas 4. A primeira implicação é, a nossa vida ela tem sentido. Ou seja, nós não somos frutos do acaso, nós não estamos abandonados no universo. Não, nós fomos criados para um propósito. A sua vida tem propósito. A sua vida tem sentido. Você está aqui hoje, neste horário, neste lugar, assentado nesta posição, ouvindo, vendo, porque a sua vida tem um propósito. Não há acaso na vida cristã. Há um hino muito precioso que nós cantamos que diz, acasos para mim não haverá. Não há acasos na vida cristã. Tudo o que você é e faz é cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Até mesmo os seus pecados, até mesmo as suas decisões erradas, as suas atitudes ruins, Deus está cumprindo em você o propósito dele. E é exatamente isto que faz com que aquelas pessoas que querem viver autonomamente a Deus, elas se revoltam contra Deus. Porque, no fundo, por mais que elas queiram viver uma vida de autonomia, elas estão cumprindo a vontade de Deus. É muito ruim isto, né? Imagina você tentar fugir do seu chefe. Você planeja fugir do seu chefe, planeja tudo direitinho. Na hora que você vai executar, seu chefe aparece na sua frente, sabendo de tudo que você já tinha feito, planejado. É muito chato, né? Você não consegue escapar. Por isso que Davi disse assim, olha, se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu desço no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Quer dizer, dá um tempo, né? O Senhor vai estar onde eu estiver, o Senhor está, claro. É isso mesmo. Porque não há possibilidade de se escapar de Deus. Não há. As pessoas tentam fazer isto. Elas tentam fugir de Deus, mas elas não conseguem, porque elas foram criadas para um propósito. Provérbios diz que até o ímpio
foi criado para o dia da calamidade, até o ímpio. Então, se há um ímpio que você conheça, saiba que Deus o criou para isso. Agora é muito triste, não é? Ser criado para ser ímpio. Mas esta é a vontade de Deus. Se Deus criou alguém para ser o calo no seu pé, no seu sapato, essa pessoa será o calo no seu sapato. E não há o que se possa fazer. Deus a criou para isso. As pessoas e todos nós fomos criados com um propósito. Não fuja deste propósito. Tente entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Segunda implicação é que a adoração é sempre uma resposta à realidade. Ou seja, se tudo começa em Deus, então tudo deve retornar a Deus. E como nós devemos retornar a Deus? Por meio do louvor, por meio da obediência, por meio da confiança nele. São formas de nós retribuirmos a ele aquilo que ele próprio fez. E esta também é mais uma razão pela qual os ímpios são cada vez mais condenados, porque eles deveriam dar glórias a Deus. Paulo diz isso lá em Romanos 1. Eles deveriam dar glórias a Deus, mas eles não dão glórias a Deus, eles preferem dar glórias à criatura, ao invés do Criador. Então é um grande problema isto, porque toda a nossa vida deve ser uma vida de louvor, obediência e confiança nele, que é o Criador. Terceira implicação, a humildade, a nossa humildade, ela deveria ser, e ela acabará sendo, né, no final de tudo, inevitável. Porque nós não somos o centro da história. Não somos. Nós não somos a medida de todas as coisas, como anunciou Protágoras, um filósofo grego, que disse que o homem é a medida de todas as coisas. Não é. A medida de todas as coisas é Deus, não o homem. Então, nós somos cacos em meio aos cacos. É o que Isaías diz. Isaías diz que as nações são diante de Deus como um pingo que cai de um balde. Se uma nação é um pingo, e nós? Então, não somos absolutamente nada. Toda arrogância será castigada. Toda arrogância será castigada. Se não agora, no dia final, porque todo joelho se dobrará diante daquele que é o Senhor do universo. Então vocês veem esses homens, essas pessoas arrogantes, que tentam ser donas do mundo, que tentam governar, que tentam fazer isso, fazer aquilo, irmãos, elas são como o pingo que cai de um balde diante de Deus. Deus utiliza essas pessoas da maneira como Ele quer. Então, nós precisamos cultivar o senso de que nós somos criaturas de Deus. Não somos criadores, somos criaturas diante do Criador. E isso nos faz cada vez mais irmãos e amigos uns dos outros. E quarto e último lugar, a esperança, meus irmãos, é sempre possível, porque o Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que governa a história, que conduz todas as coisas para o cumprimento do seu propósito redentor. Então, quando você olha para uma realidade, como a realidade brasileira, por exemplo, cheia de conflitos políticos, cheia de problemas, cheia de promiscuidades, pecados, etc. Quando você olha para a realidade do mundo e você vê desgovernos, ambições, corrupções, malícias, não se preocupe, Deus está no controle disto. E no final das contas, os crentes cultivam uma vida de esperança. Nós sabemos que Deus que criou os céus e terra é o Deus que governa a história e que está conduzindo cada detalhe para o fim que Ele mesmo desejou. E este fim é o fim redentor para o seu povo. Então, meus amados irmãos, a Bíblia começa com Deus, porque toda a realidade depende de Deus. Antes do pecado, inclusive, Deus estava lá. Antes da redenção, inclusive, Deus estava lá.
Antes da história, Deus estava lá. E no fim de todas as coisas, o que permanecerá? Deus. Se você ler o Apocalipse, o último capítulo 22, você vai ver que ali está falando a respeito do trono de Deus. Deus está no princípio, Deus está no fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se queremos então compreender o mundo, nós precisamos começar por onde a Bíblia começa, não por onde os filósofos começam. Se queremos compreender a nós mesmos, nós temos que começar por onde a Escritura começa, e não pelos homens que tentam dizer o que é a humanidade, o que é o ser humano. Nós só vamos encontrar esperança, sentido, direção, quando nós nos curvarmos diante desta verdade absoluta que nós estamos aprendendo nessa manhã. No princípio, Deus. Que esta verdade, meus irmãos, não seja apenas uma doutrina teórica nas nossas mentes, ou um tipo de informação teológica, mas que seja verdadeiramente o fundamento de nossa fé, o fundamento da nossa adoração e o fundamento da nossa vida. Creia nisso. Antes de todas as coisas, Deus estava lá. No princípio, Deus criou todas as coisas, e o seu Espírito pairava sobre a face das águas. Que Ele, então, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento, nós vamos fazer mais uma oração. E quero convidar os irmãos para que oremos. É uma prática das igrejas reformadas, né, desde a época da Reforma Protestante, incluir nas suas liturgias a chamada oração pastoral. Esta é uma oração que é feita pelos presbíteros da igreja. Quando nós falamos pastoral, não necessariamente aquele que se chama pastor, né, mas os presbíteros, que são pastores, com o objetivo de apresentar diante de Deus as demandas da igreja, as demandas de todos os tipos, né, irmãos enfermos, situações que envolvem a igreja. Então nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, não é? Esta oração, apresentando diante de Deus a nossa igreja, alguns enfermos, os nossos irmãos idosos, projetos de nossa igreja. Então eu gostaria que os irmãos, nesse momento, curvassem as suas cabeças, né? E vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos agora diante de Ti, neste tempo tão gracioso, tão maravilhoso que o Senhor nos deu, para podermos, ó Pai, apresentar diante de Ti os nossos pedidos. Primeiramente, nós queremos, antes de tudo, agradecer ao Senhor, porque o Senhor Tu és Deus, não há outro. No princípio, o Senhor criou todas as coisas, céus e terra. O Espírito do Senhor estava ali. Então, muito obrigado, porque se nós estamos aqui hoje, nesta manhã, 11 de janeiro de 2026, neste horário, é porque o Senhor determinou que assim fosse. O Senhor tem um propósito para cada uma das nossas vidas. O Senhor tem um propósito para esta igreja. E nós cremos nisto. E por isso mesmo nós te pedimos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias, que o Senhor nos faça compreender qual é o verdadeiro propósito que o Senhor tem para a vida desta igreja e para a nossa vida individualmente. Pai, não deixe, Pai, não permita que nenhum de nós aqui saia deste lugar confuso em relação àquilo que nós somos, àquilo que Tu és. Que nós possamos sair daqui conscientes de que o Senhor é Deus e de que nós somos criaturas do Senhor, chamados para vivermos segundo o Teu propósito. Se há algum irmão ou irmã aqui nesta manhã que tem lutado, ó Pai, para entender o propósito de sua vida, que ainda não compreendeu a razão pela qual ela existe, o seu significado, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa com o Teu Santo Espírito, Pai Santo, o mesmo que pairou sobre a face das águas, que este Espírito também possa pairar neste coração, a fim de trazer discernimento, esclarecimento, fé,
para que esta pessoa, este irmão, esta irmã, compreenda, ó Deus, verdadeiramente a razão pela qual o Senhor a chamou, o Senhor a vocacionou. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados mais uma vez, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agora abençoando os nossos irmãos, sobretudo os nossos irmãos enfermos. Quero colocar diante do Senhor aqui a nossa irmã, Dona Maria Rosa, o seu esposo, o seu José Vicente. Pai, tenha misericórdia deste casal, tenha misericórdia da tua serva, nossa irmã, que o Senhor possa, ó Deus, conduzi-la em paz, em sua saúde. Amplia, Pai, em seu coração a confiança e a fé no Senhor. Lembramos também do nosso irmão presbítero Josué, sua esposa, Dona Delisete. Que o Senhor também esteja com estes irmãos queridos, cuidando, ó Pai, em suas enfermidades, em suas restrições, em suas limitações. O nosso irmão presbítero Adílio, sua esposa, Dona Vilma, o Senhor também, pela tua misericórdia, Pai, cuide desses irmãos, para que eles possam também continuar caminhando com as suas limitações, restrições, mas confiantes no Senhor. Nossa irmã Dona Marina, que o Senhor também tenha misericórdia da tua serva, que ela possa, Deus, em nome de Cristo Jesus, ser fortalecida no Senhor, que a sua fé possa ser revigorada todos os dias. Nosso irmão presbítero Zé Sabino, que está aqui conosco, o Senhor também cuide desse irmão cada vez mais, ampliando, querido Pai, ó Deus, a sua fé, sua confiança, sua devoção no Senhor. Abençoe, Pai, nossa irmã Dona Zilda também. O Senhor continue abençoando a saúde da tua serva. O Senhor, Deus, dê a ela cada vez mais vigor espiritual, ó Deus, segurança no Senhor, que ela possa lutar com estas limitações também de sua saúde. Que o Senhor continue abençoando a tua serva, seus filhos, sua família, Senhor. Abençoe, Pai, os demais irmãos idosos que aqui estão, nossa irmã Dona Firmina, muitos outros irmãos que talvez não me recorde agora pela memória, mas o Senhor sabe quem são, o Senhor sabe aqueles que estão enfermos, estão doentes, que estão precisando, ó Deus, do teu amparo. Nosso irmão presbítero Uziel, ó Deus, com a dificuldade também que ele tem tido, abençoe a vida do teu servo, ó Pai, a sua visão, que o Senhor possa ajudá-lo, Pai, a recuperar cada vez mais. Nossa irmã Dona Vera, no seu cuidado. Ó Pai, que o Senhor esteja com o teu povo, cuidando desses irmãos e revigorando as suas forças, Pai Santo. Coloco também diante do Senhor, Pai, a vida do nosso conselho, a vida da junta diaconal, os líderes de tua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Somos tão frágeis, Senhor, somos tão limitados. Às vezes, ó Pai, nós pensamos estar certos, mas falhamos nas nossas decisões, nas nossas palavras, no nosso convívio, no nosso relacionamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos, ó Deus, nos tornar pastores cada vez mais fiéis, dedicados ao rebanho do Senhor, cuidando, ó Pai, do teu povo com alegria, com entusiasmo, ó Deus, sabendo que a igreja é do Senhor e que nós fomos comissionados para cuidarmos deste povo, ó Pai, que o Senhor nos confiou. Pai, abençoe a tua igreja como um todo, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada faixa etária, desde as crianças, ó Deus, até os mais velhos, passando, ó Pai, pelos adolescentes. Livra-os, ó Deus, de tentações, livra-os, ó Deus, de propostas antagônicas à tua palavra, também da nossa mocidade, Pai Santo. Ó Deus, motive, Pai, cada vez mais os jovens de nossa igreja, tua mocidade, para que sejam cada vez mais atuantes, fortes, mobilizados, para contribuírem, como já assim tem feito, ó Pai, com a vida desta igreja. As nossas irmãs da SAF, os nossos irmãos da UPH, que o Senhor tenha misericórdia também dessas sociedades e que elas venham servir ao Senhor sempre e todos os dias, Pai Santo. Pai, agora nós participaremos da ceia do Senhor e queremos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe para que esta participação seja uma participação verdadeira, genuína, que nós saibamos a razão pela qual de fato participaremos do corpo e do sangue de Cristo, simbolizados aqui no pão e no vinho. Que o Senhor possa encorajar os meus irmãos, aqueles que estão enfraquecidos na fé, a participarem destes elementos, confiantes de que o Senhor Jesus Cristo está presente conosco neste lugar
e que Ele mesmo há de fortalecer os nossos corações para vencermos qualquer desânimo que seja. Pai, que o Senhor abençoe também. Além disto, me lembrei também, queria apresentar ao Senhor a vida das nossas irmãs que estão gestantes. A irmã Viviane, a irmã Lohane, a irmã Jéssica. Ó Deus, cuida dessas irmãs, dos seus ventres, para que delas possam vir, ó Deus, crianças saudáveis, crianças crentes no Senhor, que possam desde já ouvir, Pai Santo, a Tua palavra e terem os seus corações impactados. Abençoe os seus maridos, respectivos maridos, que eles sejam também pais e esposos neste momento, pais atuantes, presentes, leais, que eles possam amparar as suas esposas com amor, com fidelidade, com lealdade, como o Senhor mesmo designou. Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos proteja de cair, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos dê, Pai, uma vida santa na Tua presença. E que agora estes elementos de ceia sejam elementos, de fato, espiritualmente eficazes na nossa vida, para que possamos nos fortalecer na fé e no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos instrui de que todos nós devemos participar da ceia do Senhor, porque assim nos foi ordenado por Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então nós devemos, nesse momento, irmãos, preparados pelo Espírito de Cristo, participarmos deste ato, que não é apenas uma lembrança, mas é um verdadeiro banquete espiritual, para que todos nós possamos nos beneficiar espiritualmente do pão e do vinho, do cálice da nova aliança. Quero convidar então os irmãos presbíteros para que a gente possa distribuir, lembrando sempre que a ceia não é da Igreja do Vale, ela é do Senhor. Então, se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, pode participar conosco. E também, apenas para facilitar a distribuição, os irmãos que forem participar, aqueles que puderem, né, obviamente, se coloquem de pé ou acenem com as mãos para que os nossos irmãos possam entregar-lhes os elementos. Vamos receber os elementos e aguardar, como de costume, para todos cearmos juntos.
expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. E em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh, 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 Meus irmãos, antes de cearmos, eu gostaria de perguntar se porventura algum irmão ou irmã foi esquecido involuntariamente na distribuição. Se for o caso, basta... Irmã Lisete? Pão ou vinho? Hã? Ah, o pão. Por favor, irmão Tiago. Mais algum irmão? Pode se manifestar. Às vezes... Aqui acho que todos receberam, né? Então, meus irmãos, todos já devidamente recebidos os elementos, nós vamos então, né, cumprir aquilo que o nosso Senhor disse. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, nosso Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e vamos orar, recebermos a bênção e também cantar o amém. E logo após assentados, os irmãos receberão alguns avisos. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Que o Senhor nos conduza em paz no restante deste dia, juntamente com as nossas famílias, e que o Senhor nos dê graça para que possamos refletir sobre tudo aquilo que fizemos e aprendemos aqui nesta manhã. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Irmãos, bom dia. São alguns avisos bem rápidos. Primeiro, a diretoria da UPA pede para avisar que vai haver uma plenária agora após o culto. Então, todos os integrantes, né, da União Presbiteriana de Adolescentes estão convocados para participar. Convocar também os irmãos para o chá de fralda, né, da Hanna Helena, né, filhinha dos nossos irmãos presbítero Alain e Viviane, dia 7 de fevereiro, aqui na igreja, né? Estão todos convocados aí também. Lembrar as diretorias, por gentileza, do livro de atas, né? Nós estamos aí recolhendo para o exame, né, conforme preceitua aí a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Solicitamos que seja entregue hoje, né, para a gente poder avaliar e retornar para as sociedades, tá bom? Gostaríamos também de agradecer os nossos visitantes, né? Nós temos ali o irmão da nossa irmã Viviane, está do lado da dona Calcília. Qual é o seu nome? Reginaldo. Deus abençoe, viu, Reginaldo, a sua vida, sua família, viu? Deus continue sustentando. E eu não creio que tenhamos mais visitantes. Agradecemos a vida de cada irmão aqui presente. E também só lembrar a Comissão de Reforma e Construção, nós vamos ter uma reunião agora, as famílias, por favor. As esposas aí não briguem. Teremos a reunião agora, nós vamos começar lá no terraço, de cima para baixo, tá? Então o pessoal da comissão já dirige lá para o terraço, que a gente vai começar lá a reunião lá e descer para definir algumas situações que envolvem aí algumas áreas da igreja aí, tá bom? Deus abençoe, bom restante de domingo, que estejamos aqui mais tarde.